Mas vamos ler assim mesmo. O título dessa mensagem é ainda tem uma reverberação de grave ou é médio aí, não sei. Deixa ele bem simples. Eu, um servo. Está vendo? Aumentou mais. Eu, um servo. É o tema para nós nessa noite. Que nos diz o seguinte: peço se as pessoas que estiverem lá de fora que entrem. Eu queria deixar uma palavra assim nesta hora para a igreja. Quando a gente chega na igreja e a gente vai para o lado de fora, a gente está em discórdia com o culto. Ainda continua, Jefinha. Fecha esse grave um pouco. E a gente fica lá de fora, então a gente está em discórdia com o culto. E muitas vezes nós gostaríamos de ver algo acontecer. E não está acontecendo. Por quê? Porque há uma divisão no meio da igreja. Enquanto alguns sentam e querem completar realmente assim, o culto, querem completar tudo que vem para receber. E Deus assim, faz acontecer, porque Deus olha o nosso coração. E muitas vezes a gente faz uma parte, deixa a outra parte lá, e a gente vai para o lado de fora. Olha, é tão pouco tempo que a gente tem para estar na presença de Deus. Não façam isso, não. É muito pouco tempo que a gente tem para estar na presença de Deus. Então, porque a gente fez uma parte, então tá bom, já fiz minha parte e vou embora, agora eu bater o cartão e vou para casa. Isso divide. Não é isso? Naturalmente, a gente que apresenta, a gente que canta, a gente que dança e que prega também. Está todo mundo incluso nisso aí. Chegou, fez a parte dele, então pronto, agora eu fico à vontade. Não. O culto ele tem que... Isso, vai estar melhorando. O culto ele tem que ter justamente um complemento para nós. Eu estava falando outro dia com algumas pessoas sobre a arca de Deus. Não é esse o assunto não, mas deixe-me completar. A arca era tão de uma forma que você não podia conduzir a arca, ou então fazer algo que fosse indevido, que morria. E hoje a gente vê muito nas igrejas isso aí. Pessoas que chegaram, apresentaram e vão lá, curtiram lá de fora. Pessoal, o que tiver de fazer, faça antes ou depois. Na hora que Deus quer fazer algo, na hora que é para a gente cultuar e dar atenção a Ele, dê atenção a Ele, porque na hora da tribulação, da adversidade, nós vamos precisar deste momento. Sente, é 1 hora só. Jesus disse, nem 1 hora vocês puderam estar comigo? Então é necessário. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao banheiro, deve tomar uma água, tudo bem, tranquilo, vai e volte. Mas às vezes a gente se acha no direito de ser uma autoridade. Ele está fazendo alguma coisa já, então não quero mais. Vou ficar por aqui mesmo. Isto chama-se a divisão do culto. Na hora que Deus poderia estar fazendo algo para nós, para o nosso bem-estar, quem sabe. Nós não queremos, não, deixa para lá. Eu já fiz a minha parte. Isso não é culto ao Senhor. Isso não é culto ao Senhor. Entendeu? Precisamos estar ali, ó. Não arranje nada. Presta atenção, quando eu não estou pregando, eu venho e sento aqui, ó, fico ali o tempo todo, às vezes dá sede. Alguns ainda me pastor, quer um copo com água? Não, se puder, traga. Mas não saio, porque eu estou em conivência, eu estou de acordo com a presença, eu estou trabalhando pelo bem-estar da presença de Deus. Então eu fico até o fim. Eu poderia sair e ficar batendo papo ali fora. Vão para dentro que eu fico aqui. Não. Aí depois eu vou orar para Deus abençoar o que eu vou fazer. Olha só. Não façam isso. Nem levitas, nem dançarinos, nem diáconos, nem pregadores. Não façam isso, por favor.
Você está em desacordo com a presença de Deus. Por isso que muitas vezes o culto fica aquela água, porque a confusão, a divisão está no meio da igreja. E Deus não opera dessa forma. E atrapalha a palavra, atrapalha tudo que tiver que ser feito, e atrapalha a sua vida depois. O pior de tudo é isso. E o diabo sabe disso. Ele vai mirar e vai marcar, e tal dia eu te pego, e você não vai poder reclamar. Então vamos ter cuidado com isso aí. Eu não poderia deixar de falar para vocês isso aí, porque se você fosse pego de surpresa, e amanhã eu lhe falar, você ia me chamar de covarde, porque eu não lhe adverti. Não vamos fazer isso não. Vamos assim, fique aí. Quer bater papo com alguém, depois quando terminar, você fica à vontade, está liberado, fica a noite toda aí. Entendeu? Mas na hora do Senhor agir, não façam isso, por favor. É uma advertência em prol da segurança sua. Estou falando dessa forma. Lembra de quando a arca saiu da casa? Não, deixa lá. Vamos cuidar aqui na mensagem aqui. Fecha o espaço e vamos cuidar. Vamos lá em Juízes capítulo 9, versículo 1 até o versículo 20. É porque há coisas, irmãos, que a gente percebe que Deus fica nos impulsionando para a gente falar, para o bem-estar seu. Entendeu? Existia uma igreja aqui, em Feira, que me chamaram para pregar lá uma vez, igreja grande. Mas quando eu cheguei na hora do culto, na hora da mensagem, a metade dos jovens estavam na frente da igreja. Aí eu não gosto de ver essas coisas, já comecei a entrar chateado. Quase que eu dizia ao pastor, não vou pregar não. Mas como eu estava em território dos outros, ele disse, tá bom, eu vou fazer aquilo que me convém, e que eles cuidem aí do território deles. Viu? Se você quer Deus, você almeja Deus, não sei por que eu estou insistindo, que eu não queria falar. Se você almeja Deus com você, contribua com isso. Dê crédito a Ele, dê crédito à presença dEle. Ainda que você não goste do pregador, não goste de quem está cantando, quem está dançando, ainda que você não, fique ali. Por que isso? O diabo sabe como arma. Ele sabe como arquitetar, até para destruir uma pessoa. Agora vamos ao assunto, eu não quero mais falar, já disse que não queria. Juízes 9, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 20. E o nosso tema de hoje é o quê? Eu, um servo. Tem até um livro aí que, não sei se ainda tem esse livro, que falava sobre eu, um servo. E hoje eu lembrei, depois de 10 anos de ter esse livro, hoje eu lembrei do título dele. Eu, um servo. Ser servo, pessoal, requer muitas vezes um cuidado da nossa parte, uma especialidade daquilo que nós fazemos para Deus. Porque o que a gente faz para Deus é diferente do que aquilo que a gente faz para os homens. E ser servo é fazer algo que Deus se agrade, é fazer algo que exalte o nome do Senhor, é fazer algo que glorifica a Ele. Ser servo, já está dizendo servo de quem? De Deus, é trabalhar com Deus. Amém? Serventes de Deus. É isso aí. É o que muitas vezes nós temos visto o Evangelho ultimamente, na contramão de tudo isso aí. Ele vai à igreja, ele volta da igreja, ele cultua, ele levanta a mão, dá uns pulos e tal, mas muitas vezes ele perdeu o brilho de serviço, de ser servo. Ser servo é ser totalmente rendido e fazer para o Senhor o melhor, fazer com qualidade. Ser servo, ainda que ninguém queira naquela hora fazer nada, mas que você vá lá e faça
o melhor para Deus. Com todas as forças, né? Como diz Eclesiastes, tudo que te vier às mãos para fazer, Eclesiastes 9:10, faz conforme as tuas forças, porque a sepultura para onde vais, não existe projetos nem ciência. Então ser servo é isto, trabalhar com especialidade para Deus. Mas eu não sou tão especial, pastor. Sim, você não é especial, mas procure fazer o melhor, que Ele vai lhe honrar. Amém? Se você fizer o melhor, Deus vai se agradar de você. E o salmista nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Agradar-se do Senhor é fazer o melhor que Deus quer. Quantas vezes a gente faz as coisas para Deus murmurando, questionando, reclamando, arrependidos, chateados, outras prioridades na frente que impedem a gente fazer o melhor para Ele. Fazemos então muitas vezes o resto, ou procuramos destruir aquilo que Deus construiu. É o nosso assunto. Quando nos diz o seguinte, capítulo 9, no versículo 1 até o 20 de Josué, diz: e Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, o que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Ligue-se aí agora, fique atento a essa interrogação. O que é que vocês querem? Que 70 homens dominem, ou que apenas um homem domine? Espertos, não é? Por estar entre famílias e, sobretudo, metido na maldade da destruição, voltado para destruir a própria família. Olha o que é que ele fala no final do versículo: lembrai-vos também que eu sou vossa carne e o quê? Vosso osso e vossa carne. Ele faz a pergunta: vocês querem 70 homens ou então vocês querem apenas um? Agora lembrem que eu sou também da família. Mas só quando ele falava tudo isso aí, ele não estava no interesse assim de trazer uma libertação para a família, de trazer assim um livramento para a família. Ele queria justamente assim que algo acontecesse para o favorecer. Ele queria favoritismo acerca da sua pessoa. Versículo 3: então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para quem? Abimeleque. Guarde bem esse nome aí. Não é um nome bom, agradável, mas guarde para você ver. Porque disseram: é nosso irmão. É nosso irmão. Vamos ler até o fim. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Preste atenção a essa história. Existem histórias que a gente fica olhando o seguinte: poxa vida, por que isso agora? E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra.
Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Quer dizer, ele se ofereceu para assumir o governo, ele se ofereceu para tomar o espaço e dominar sobre os seus irmãos, e depois ele mata seus irmãos. E aí como é que fica uma história como essa? É que você me fala sobre isso aí. Como é que pode uma natureza como esta? Porque se ele chegasse ao ponto, olha, eu vou ser realmente assim uma autoridade entre vocês, então a partir de hoje nós vamos somar, e o que acontecer aqui é entre nós vamos assim trabalhar pelo bem-estar de vocês, quero ver esta família bem-sucedida, vocês, meus irmãos, quero ver vocês assim, abençoados e equilibrados. Não, ele automaticamente vai lá, e como se dissesse o seguinte, já me constituíram, então agora eu vou, já abriram espaço para mim, agora eu vou, fecho a porta para que ninguém entre e tome o meu espaço, venha concorrer. Versículo 6, então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Vai olhando. 7, e dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume dos montes de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele chegou ao ponto de agora assumir uma postura em que na realidade ele acha ser o mandante de tudo, entendeu? Então são coisas dessa forma que começamos a perceber, começamos a ver como o homem maligno, ele tem a astúcia de muitas vezes querer até fazer algo que na realidade ele se mostra ser o dono da história, o dono de tudo. Pode baixar um pouquinho, viu, Jefinho? O dono de tudo. Mas não é bem assim. Não é dessa forma. Nós vivemos debaixo de autoridade. Nós temos uma autoridade suprema sobre nós. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor de tudo, sobre tudo. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Deus é quem garante tudo aquilo que é em nós. Todo o curso da nossa vida está nas mãos dEle. É indispensável que a gente comece a crer dessa forma. Porque os homens, eles são, muitas vezes, tendenciosos a ficar confiando no próprio homem. Achando que na realidade é o homem que tem a solução para todas as coisas. Ele pode ser usado por Deus? Sim. Porém, a última palavra, a última resposta vem do Senhor, não dos homens. Porque os homens, eles são passageiros. Os homens são hoje e amanhã você não verá mais o seu lugar. A Bíblia não fala sobre isso. Por esta razão é que nós precisamos, na verdade, fazer o seguinte: nos contentar de que o Senhor que domina, o nome dele é Yeshua. Ele é o grande general, ele é o grande eu sou. Então eles fizeram assim uma alegoria aqui, uma figuração aqui muito importante. No versículo 8, foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Entendeu? Isso não é uma coisa assim, depois eu explico. Ungir para si um rei, disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura,
que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Interessante, não é? Dá até para fazer uma historiazinha, uma coisa assim muito interessante para criança. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria eu labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram a quem? Ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Preste atenção, você está perguntando: o que é isso? Vou chegar lá. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que vos consuma o cedro do Líbano. Agora me pergunto uma coisa: aonde foi que você já viu o espinheiro oferecer conforto para ninguém? Aonde foi que você já viu o espinheiro oferecer sombra, estabilidade de vida para ninguém? Não tem. Mas aqui, a quem é comparado esse espinheiro? Abimeleque. Porque um elemento maligno, um elemento de um coração infiel, um elemento de um coração distorcido, um coração maldito, destruidor, agora a todo custo ele quer ser rei. E começou já lá atrás, quando pegaram o dinheiro e colocaram nas suas mãos. A sua primeira intenção foi destruir os seus próprios irmãos. Sua primeira atitude foi essa: destruir os seus irmãos, destruir a sua família, matando os seus irmãos. Como foi isto? Pegou todos e batia com eles numa pedra e matava. Uma certa vez eu estava assistindo um vídeo de um pessoal na Bósnia, em que eles pegavam assim pessoas, não é? Chegavam na pedra, aí impulsionava elas na pedra e matava. Uma coisa terrível, entendeu? Algo triste. E da mesma forma manifestou-se aqui na vida de Abimeleque. Esse homem que vem com um coração totalmente oposto à vontade de Deus, deixou o diabo assim usá-lo, deixou o diabo assim fazer habitação nele, deu espaço para suas atitudes, permitiu que o pior acontecesse na sua vida. E assim foi. Ele não honrou a sua mãe, ele não honrou o seu pai, ele não honrou os seus irmãos. Ele deixou acontecer as coisas como deveria. Ele não sabia o que era uma família. Ele não sabia o que era se doer por um irmão. Ele não sabia o que era sentir a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um avô. Não. Ele não sabia o que era isto. Era um homem totalmente bruto. E aqui nós vemos essa figuração. O espinheiro. E ele queria ser rei permanente. Por esta razão é que ele fecha a porta, matando seus irmãos, para que ninguém chegasse amanhã para concorrer, ou levantar assim, quem sabe assim, uma proposta, uma eleição para ele, e ele tem que concorrer com alguém. Ele não queria isto. Ele queria ser único. Ele queria ser aquela pessoa que ninguém ia tocar nele, intocável, imutável. Era isso que ele queria ser. E nós olhamos, irmãos, uma coisa assim bem séria, que nós precisamos ter cuidado com esse tipo de atitudes, porque os últimos dias que estamos vivendo são dias assim. Ninguém se engane, porque são tempos difíceis e trabalhosos.
Todas essas coisas que a Bíblia mostra, ela não nos mostra para que a gente leia uma história do passado e deixe aquilo lá. Não. Quando a Bíblia nos mostra, está dizendo, olha, preste atenção nisso aqui e se precavenham contra. Tenham cuidado com isto, porque essas mesmas coisas poderão acontecer. E não é assim que a Bíblia fala. Os últimos dias seria pai contra filho, filho contra pai, e assim por diante. Está aí, o próprio Jesus vem construindo, não é isso? Costurando essa história. Então é necessário assim que a gente observe e que a gente veja o que pode acontecer nos dias atuais. É verdade? E assim, quando nós começamos a observar que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele não matou os irmãos dele batendo com a cabeça na pedra, vamos dizer dessa forma, batendo com eles contra a pedra. 70 pessoas morreram, família grande, amigos, e assim por diante. Morreram? Morreram. Para ele foi uma glória, mas para Deus não. Porque o homem não se estabelece na impiedade. Ali ele sentenciou o final da vida dele. Ali ele assinou o fim da vida dele, fazendo aquilo ali com seus amigos e irmãos. Ali ele põe um ponto final. Ali ele está dizendo, costurando, não é isto, evidenciando a sua história, validando os seus dias futuros. Foi desse jeito. E assim ele continua. Mas a Bíblia nos diz que com o ferro que o homem fere, então o homem é ferido também. É interessante que a gente observe isso aí. Quantas pessoas que estão ferindo hoje, quantas pessoas no mundo que estão ferindo, que estão destruindo, matando, roubando, fazendo uma série de coisas parecidas, e estão achando que estão imunes de qualquer coisa. Eu fiz porque eu sou o cara, eu fiz porque eu sou isso mesmo, eu sou assim, e não confio em mim não. Será que isso aí é uma atitude, em primeiro lugar, uma atitude correta? Não. Será que isso aí, em segundo lugar, é um pensamento correto? Não. Porque alguém vai ter que sentir a mesma coisa. E quando você começa a observar, vamos lá no capítulo 50, esqueça isso aí, porque nunca vi um relógio para correr. Eu acho que esse relógio meu corre mais do que o de vocês. Jesus. Vamos lá. No mesmo capítulo, no versículo 51 ao 57. Aqui você está vendo, o primeiro assunto foi você descobrir o que Abimeleque fez, destruindo um povo, matando um povo, sobre o quê? Sobre uma pedra. Segura essa palavra aí. Sobre uma pedra. Pegando, como eu falei, aquele histórico da Bósnia, né? Teve uma época na Bósnia que eles pegavam, repetindo, aquelas pessoas que estavam destituídas de poder e julgavam todos pelo mesmo nível. Aí pegava e matava, batia com eles na pedra. Então, é um histórico que vai andando, vai costurando assim a história da humanidade. Por quê? Isso aí é um espírito que reina. Mas só que existe uma coisa, Deus nos dá autocontrole, domínio sobre todas as coisas. Deus nos dá domínio próprio. Deus trabalha sobre nós, construindo em nós o poder do domínio próprio. Amém? Para exatamente nesses momentos,
Você não chegar assim ao ponto de querer fazer algo semelhante. Porque tem pessoas que fazem as coisas até porque querem ser engraçados, querem ressair e querem ver o seu nome aí estampado aí no meio da sociedade, na sociedade, que você foi o cara, foi o valentão, foi isso, foi aquilo, e que é de fazer, e ninguém brinque com ele porque ele é brabo. Não, eu só conheço um que é valente, até porque o nome dele é o leão da tribo de Judá. Amém? Jesus. Só esse. Mas o homem em si, enquanto ele estiver agradando ao Senhor, vai em frente. Mas quando ele começar a desagradar ao Senhor, se cuide. Porque para ele despencar é rápido, para a sua história chegar ao fim é rápido. Então não confie. Você é livre para você fazer muitas coisas boas na vida. Cuidado com aquelas coisas que você faz. Cuidado para que você não venha construir uma história que vai ser um castelo de areia, vamos dizer dessa forma. Bateu, derrubou. Cuidado. Construa coisas assim. Edifique algo que seja sustentável. Edifique algo que seja duradouro. Edifique algo que tenha estabilidade para a sua vida. Construa algo que seja realmente, que tenha um valor prolongado na sua vida. É necessário que a gente veja isto aí. É necessário que tudo que a gente fizer, ou tenha um valor eterno, ou então tenha um valor que não vai ser reprovado amanhã. E que ainda que alguém diga que não presta, e Deus vai chegar e vai dizer, não, isso aqui está bom. Então é assim que nós precisamos ver, é assim que nós precisamos nos comportar, nos adequar a este tipo de comportamento. Vamos ver aqui, aquele que matava tanta gente, aquele que era o terror, eu não vou dizer que era o rei da Síria, mas aquele que na realidade fazia muitas coisas que ia contra a vontade de Deus, chegou ao ponto de pagar com a mesma moeda. Vamos ver? Havia porém no meio, versículo 51. Havia porém no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. Vejam só. Deixa eu ler, não vou falar por minha conta não, deixa eu ler. E Abimeleque veio até a torre e combateu, e chegou-se até a porta da torre para fazer o quê? Vocês não estão me acompanhando. Para fazer o quê? Queimar. Entenda? 53. Porém a mulher lançou-lhe um pedaço. Que isto? Na torre existia lá uma mulher. Deixa eu falar com a minha palavra. Que ela estava já assustada porque ele já vinha fazendo o terror da vida dele. Já vinha aterrorizando tudo. E quando esta mulher sabe que ele está chegando, então ela sobe. Quando ela percebe que ele chega na porta para destruir, incendiar a torre, derrubar tudo sobre o povo, veja só como ela faz. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó. O que é mó, gente? O que é mó? Não é Moisés não. O que é mó?
uma pedra, um pedaço de uma pedra. Ela tinha na mão e o que acontece? Chega Abimeleque agora, eufórico, querendo tocar fogo em tudo. Bom, deixa eu falar com a linguagem popular, querendo fazer o barraco acontecer. E essa mulher disse, não, eu vou morrer também. Foi o que ela fez. Ela pegou a pedra e jogou sobre ele. Vamos ver o que foi que aconteceu? Jogou sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o quê? Hein? Olha, já começou agora a melhorar. Quebrou-lhe o quê? O crânio. Uma pedra só, um pedaço de pedra. Isso é a resposta das atrocidades que ele fez, dos crimes que ele fez no passado, da destruição que ele fez no passado, matando as pessoas sobre a pedra. Entendeu? Olha aqui, morreu com a pedrada. Você entendeu? Aqui está. O que você vê com isso aqui? A resposta daquilo que Deus fala. Tudo quando Deus fala, não cai por terra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Viva. Ela se cumpre. Ela é real. Ela é verdadeira. Se Deus fala aqui, vai cumprir. O problema é que muitas vezes o ser humano, ele é sabichão, sabe de tudo, dá um jeito em tudo, conhece tudo, tem poder para tudo, nada lhe afeta, principalmente aqueles que têm o poder e o dinheiro nas mãos. Esses é que são. Então eles acham que são o Senhor de todas as coisas. Então eles acham que agora eles podem pegar todos e botar no bolso e fazer o seguinte: fique quieto, porque eu tenho jeito de dar um jeito em você. 54. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas. Quem foi que fez isso? Abimeleque. E disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. Quer dizer, ele era tão burro até nesse ponto de vista, né? Depois que ele morresse, queria saber mais que foi com a mulher que matou ele. Interessante. Vem, acaba de me matar, para que ninguém diga que foi a mulher que me matou. Mas ele já estava na trilha da destruição. Ele já estava na trilha da morte, caminho sem retorno. E o seu moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Então nós deixamos aqui algo assim interessante para que você entenda justamente o que Deus pode fazer, como Deus age na vida daqueles que querem ter prazer em fazer o pior acontecer. Queridos, uma coisa interessante nós falamos neste momento, é imprescindível. O quê? Que nós tenhamos assim um cuidado quando se trata de coisas que na realidade são feitas de propósitos. Por que isso? Porque o mundo está metido com isso aí. Hoje, para você estar andando no mundo, você precisa ter cuidado com o que as pessoas fazem. Você precisa ter cuidado com as atitudes das pessoas. Porque às vezes ela é boazinha para você, mas ela não presta para Deus. Tem que ver isso aí. Para você é uma beleza. E olha que não vai ser. Porque no momento em que tirar toda aquela camuflagem
e começar a viver a verdade, você vai ver que não era aquilo que aquela pessoa falava. Porque se alguém não é bom para Deus, jamais ela vai ser boa para mim. E o que eu faço? Orar, trabalhar e ver a transformação acontecer. Só Deus pode fazer isso aí. Agora que precisamos ter cuidado com isto, precisamos. Olha aí Abimeleque, no seio da família, vivendo entre irmãos e amigos, povo de Siquém ali com ele, todo mundo ali comendo no mesmo prato, comendo a mesma farinha, não é isso? Vivendo a mesma vidinha, então todo mundo juntos. E ele se levanta usurariamente, ele se levanta com ganância, ele se levanta de olho no poder. Ele queria era o poder, ele queria era o dinheiro. É tanto que quando deram as moedas de prata, quando deram, não é isto, as moedas para ele, então ele correu e investiu para destruir seus irmãos. Pessoas que não sabem ter nem o dinheiro, nem o poder. Pessoas que não sabem ter nada que Deus queira fazer para a vida dele. Chega a um ponto como esse. Aí você pergunta, pastor, isso pode acontecer hoje? Claro que pode. Você acha por acaso que aqueles demônios que agiram na vida dele naquele tempo morreram? Não. Foram condenados já? Não, que não chegou o dia do julgamento. E onde é que eles estão? Estão aí, esperando uma oportunidade, esperando uma brecha, esperando que alguém coloque na sua mão o poder, esperando que alguém abra uma porta da prosperidade para ele montar naquilo ali e sair fazendo as suas aberrações por aí afora. É assim que existe, é assim que as coisas se manifestam. E é indispensável que nós possamos ter um certo cuidado contra essas coisas. Não vamos deixar, não é isso, que essas atitudes elas possam permear o nosso coração de qualquer forma, não. Vamos trabalhar no ponto de vista de que nós possamos ser cuidadosos. Não é você sair muitas vezes brigando com as pessoas, discordando à toa das pessoas, não. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Entendeu? Não precisa você extravasar o comportamento. Basta você saber identificar. Basta você saber com quem está. Basta você saber quem é. Basta você entender que, olha, isso aqui não é para mim. Isso não dá certo para mim. E começar agora a andar de forma, de cabeça erguida. Porque essa onda de fama, esta onda de riqueza, ela pode assim transtornar a cabeça de qualquer pessoa. É errado prosperar? Não, nunca foi, nem é. Nunca foi errado prosperar. Se você pode, prospere. É errado ter o poder? Não, nunca foi. É errado não saber usar o poder. É isso aí que acontece. Neófitos, recém-implantados, incapacitados para tais coisas, nunca vão ter essa simplicidade de usar aquilo que Deus quer dar, não é isto? Livremente. Precisamos ter cuidado. Para isto, nós precisamos acordar e guardar. A Bíblia nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Eu, um servo, de que forma nós estamos sendo servos diante de Deus? De que forma nós estamos assim servindo a Deus? Porque muitas vezes nós queremos tudo isso aí, dizemos que é para servir a Deus. Mas será que é verdadeiramente para servir a Deus? Ou é para transtornar a obra de Deus? Ou é para confundir a obra de Deus? Precisamos acordar para isto. Ou você quer isso aí para humilhar, massacrar,
matar a alma de alguém, pisar em alguém, transtornar a vida de alguém, fazendo-o entender que o tal é incapacitado. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos de uma coisa: nos humilhar. É descendo que se cresce, é descendo que se sobe. No reino de Deus é assim: quanto mais a gente desce, mais o Senhor cresce, e quando Ele cresce, nos leva junto com Ele. Amém? Nós precisamos acordar para essa situação. Agora, uma coisa eu queria dizer a você: servo, eu sou um servo. Diga, eu sou um servo. Ai, quase que não sai. Eu sou um servo. Aí eu pergunto: você já parou para pensar sobre isso aí? Que servo é você? Que servo é você? Porque o servo, no grego, quer dizer o doulos, não é? Aquele que é acorrentado, aquele que é preso o tempo todo. Ele não tem domínio. Então o que acontece? Em todo tempo ele está ali preso ao seu senhor. Ele é servo, ele é escravo. Que no doulos, no grego, quer dizer escravo. Então ele não tem domínio sobre si. E o servo é este, que diz: Senhor, eu estou aqui. O que eu faço? O que o Senhor quer de mim? Quando eu posso fazer tais coisas? Ou quando eu posso deixar de fazer tais coisas? É isso aí. E quando Deus mandar, que possamos fazê-las com qualidade. Fazer o melhor que Ele quer para nós. Que nós queremos, o melhor que Ele quer para Ele. Que saia da nossa vida. Que as nossas mãos sejam realmente comprometidas em fazer assim o melhor para o nosso Deus. Tudo que você fizer, faça o melhor para Ele. Os irmãos estão assim um pouco duvidosos. Eu disse: tudo que você fizer, passar a fazer, faça o melhor para Ele. Tem um textinho aqui que eu peguei lá no curso de hebraico, interessante, veja aqui. Espera aí, 2 minutinhos. Vejamos o resultado dos serviços prestados, se eles glorificam a Deus. Existem 2 tipos de servos, que servem à destruição, e o outro serve à reconstrução de Deus. Um serve para a destruição, e outro serve para a reconstrução. O que é isto? O que serve para a destruição é aquele que se apodera daquilo que Deus está dando, mas nunca prospera, só declina. Mas existe aquele que trabalha para a reconstrução ou construção em Deus. Amém? É aquilo que Deus me dá, eu invisto. Deus me dá, eu invisto. Ele mostra, eu vou e faço. E assim por diante, vai de geração em geração. Sempre procurando reconstruir. Veja o oposto de Abimeleque. Abimeleque queria só para ele, queria a glória para ele, queria a fama e o recurso para ele. Por isso que ele matou seus irmãos, para não ter concorrente com ele. A gente vive num mundo desse aqui hoje. A gente vive uma história assim no mundo, assim, dessa forma. Precisamos ter cuidado, porque o mesmo Espírito ele está muitas vezes invisível aos olhos de muitas pessoas. Mas só que acontece uma coisa: eles estão agindo, procurando alguém que esteja dando vacilo, para ele chegar assim e aprisionar as pessoas para fazer a mesma coisa que ele fez. Existe assim, deixa eu falar aqui sobre o nome
servo. O significado da palavra servo em hebraico é ever. Amém? Não? Diga ever. Nem eu ajudando, você não fala. Está difícil, pesou na língua. Diga comigo, ever. Não é eber, ever. Pronto, já saiu. São elas 3 letras: Dalet, Vet e Ai. A primeira diz o seguinte: a letra da visão. Agora presta atenção, isso aí que é para encerrar. A letra da visão é o Dalet, que é esse nome que forma aqui em hebraico. Já não tem mais nada a ver com o português. A letra da visão. Que visão? Ter a visão justamente daquilo que vocês precisam fazer. A segunda, o vet, a casa de família. Quer dizer, essa segunda letra fala sobre uma família. A família que precisa ser cuidada. Abimeleque não olhou para isto. Ele sentiu e viu a glória na sua frente, tomou posse e saiu matando todo mundo. Deixa eu chegar lá. A terceira, Zain. Terceira letra que fala sobre a porta. E quando você começa a olhar isso aí, não está na Bíblia não, porque aqui está em hebraico, viu pessoal? Quando você começa a olhar para isso aí, você vai ver o seguinte: o nosso coração tem uma porta de entrada. Você crê? Vocês creem? Então, quando falamos de visão, falamos sobre família e falamos sobre a porta, estamos falando, guardando a visão, guardando a família e guardando a porta de entrada para a família. Amém? É interessante isso aqui, né? O hebraico ele é profundo. Então, que diríamos para você nesse momento? É interessante, para encerrar, dizer a você o seguinte, que podemos fugir dos sentimentos de Abimeleque? Sim, porque ele se deu assim como servo, mas um servo da maledicência, um servo criminoso, um servo assim destruidor, um servo que veio para destruir a família dele própria. Pagou um preço alto com isso aí, por isso aí, pagou sim um preço alto, mas nós temos a saída na palavra de Deus. Nós somos servos do Senhor. Como servos do Senhor, nós precisamos ter uma visão justamente dessas ondas, dessas obras que nos assediam, que nos cercam e que nos causam muitas vezes uma grande destruição. Porque o elemento chegar a matar os seus irmãos, olha, que destruição maior não pode existir, maior do que essa. Então, a visão vem justamente para que nós possamos ser guardados, protegidos. Porque se eu vejo, então eu vou olhar também para a porta de entrada. Que muitas vezes o coração se abre, fecha a porta do coração para essas maledicências. E por se tratar de família, digo a você nesse instante que é realmente assim imprescindível que você, que tem família, ore pela sua família, cuide da sua família, seja quantos forem que estiver na família, pague um preço. Você é uma coluna dessa família. Pode existir 10 pessoas na sua família, dentro da sua casa. É hora de você começar a trabalhar pela sua família. É hora de você começar a lutar pela sua família. Feche a porta. A primeira palavra o que é? Veja. Quando eu digo ver, eu estou vendo aqui o presente. Eu tenho que mergulhar no futuro para saber o desenrolar disso aqui, aonde vai terminar. E a partir do instante que começamos a ver desta forma,
você vai ver que tudo redunda em prol da família. Isso é contundente, é real. Tem que ver isso aí, porque muitas vezes, no meio da família, no seio da família, você vai ver pessoas que estão ali inocentemente, sem perceber o que possa acontecer com a sua vida, chegam um espertalhão e aplicam um golpe. Que não precisa ser simplesmente só isto, mas outras coisas mais, como tem acontecido nos últimos dias, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Esaú, entendeu? Que Esaú chegou, depois que o seu irmão roubou o seu direito de primogenitura, ele chegou e disse: meu pai, pelo menos uma bênção o senhor não tem para mim? Ele disse: não, o seu irmão chegou na frente e tomou a sua bênção. E ele chorou amargamente. E todas essas trapaças, todas essas coisas, elas terminam com um final infeliz. Esaú, quando saiu dali, a própria mãe disse: olha, chegou para Jacó e disse: vai para a casa do teu irmão, do teu tio, meu irmão, vai para a casa do Labão, porque o teu irmão não se contenta acerca dessas coisas, e ele te procura para matar. Então é necessário que a gente, vou deixar essa palavra aqui para você nesta noite. Vocês têm, quantos irmãos você tem dentro de casa? A sua família é composta, não estou falando de casais, estou falando de família completa. Quantas pessoas? Vocês vivem em paz? Vocês estão em paz? Vocês estão bem? Vocês estão vivendo realmente assim uma vida digna de consideração de um para com o outro? É hora de olhar isso aí. Cuidado para você não deixar sequelas no coração de alguém da sua casa. Cuidado para você não deixar isso aí acontecendo. Porque amanhã essa pessoa pode se revoltar e querer fazer algo como vingança. Você está entendendo? Eu estou falando uma coisa séria, viu? É uma coisa que está realmente assim permeando o mundo. Então procure viver em paz. Retire tudo aquilo que vai ser uma ferida no coração, na alma de alguém, porque amanhã ele pode se revoltar e virar-se contra você próprio, ou vice-versa. Ah, mas é meu irmão mais novo, eu tenho autoridade sobre ele, ele tem que me obedecer. Não, não vá por aí não. Trate-o com decência, dê a ele aquilo que ele merece, ande com ele, ajude-o assim a se equilibrar na vida, ensine o caminho a ele, ande com ele, ore por ele, abençoe a ele, seja o amigo dele, seja amigo dele, é a família, é o seu irmão. Não deixe essas coisas assim extrapolar na sua vida, não deixe elas sobressair na sua vida. Quantos pais, quantas mães pais, já é pai e mãe, né? Que muitas vezes não olham para isso aí. E às vezes, por não olhar dessa forma, acabam gerando uma sequela, uma vingança, uma revolta, uma chateação, um ciúme, uma inveja, uma ferida na alma, por qualquer palavra que se diz ali. Ou alguém, ficou ali mal satisfeito, não aceitou, gerou-se um problema. E agora o que é que se faz? Tem que desfazer o problema. Nós somos servos do Senhor. Não entenderam? Nós somos servos. A nossa família é do Senhor. Amém? Se ela é do Senhor, trabalhe a sua família para entregá-la ao Senhor como Ele deve receber. Se a sua família é do Senhor, trabalhe com ela para entregar nas mãos do Senhor. E diga: Senhor, aqui está. Não, eu vou esperar meu pai fazer isso. Não, peraí, tudo bem, mas você é um irmão, é uma irmã, lute por isso aí. Talvez o seu pai não esteja vendo, talvez a sua mãe não esteja vendo. Peleje por isso aí, porque as consequências
para Abimeleque não foram boas. Mas pastor, ele foi um suicida, um assassino. Mas muitas vezes a própria alma sofre com isso aí. Muitas vezes alguém sofre na alma por causa de determinadas consequências. Então eu diria a você nesse instante: nós somos servos do Senhor. Diga comigo: a minha família é a família de Deus. Eu quero trabalhar e apresentar a minha família a Deus. Amém? Esse é o nosso papel. Façam isso acontecer. Acordem, porque estamos vivendo um tempo muito atropelado, muito cheio de correria. Esquecemos esses valores. É hora de acordar para isso aí. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir? Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora. Vamos fazer uma oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar nesse momento assim, que Deus possa assim fazer assim o melhor sobre a sua vida. Deixe o Senhor fazer esta obra grande acontecer em você, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te louvamos, Pai. Comece a orar ao Senhor nesta hora. Te bendizemos, Deus, no nome de Jesus. E assim declaramos, Deus, que neste nome, Senhor, o Senhor possa fazer assim o melhor acontecer. Entra, Senhor, nesta casa. Entra, Senhor, no meio desta família. Excluímos nesta hora, Pai, o espírito de Abimeleque. E declaramos que a confusão, o conflito, se destrua agora. Seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Desfaz, meu Pai. Desfaz, meu Senhor, em nome de Jesus. Reina, Senhor, com poder. Operando, Senhor, em nome de Jesus. Manifestando, Senhor, a sua bondade. Desatando esta família. Desatando, Senhor, os membros da família que estão muitas vezes atados, presos às consequências, à margem da destruição, impulsionado pelos demônios que se utilizaram de Abimeleque, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nesta hora, Senhor, chegamos à sua presença como servos do Senhor, e assim declaramos, meu Deus, as bênçãos do alto, Senhor, sendo ministrada, manifestas sobre essas pessoas. Entra, Senhor, nesta família, cura esta família, liberta esta família, restaura esta família, sara esta família, salva esta família, Pai. E manifesta a tua graça, manifesta a tua unção, e concede a vitória do Senhor para todos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos nesse instante o melhor do Senhor acontecendo. Receba, aplique a sua vida. Você diz: não, mas eu já tenho, está tudo bem, eu sei. Mas mantenha, não é isso? Dê a manutenção, isso aí é bom. Se mantenha o tempo todo, dando essa cobertura. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja este nome. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Eu quero orar pelos dízimos e ofertas.